Pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta sexta-feira, para a gente falar do Santos. O Santos não nos decepciona jamais. Essa administração Marcelo Teixeira é exemplar. Exemplar no quê? Em não nos desapontar. De que maneira? Negativamente. Negativamente. O Santos vai perder uma grana violenta com a renovação do novo master do seu uniforme. Eu vou contar para vocês aqui, tá? Vou contar para vocês aqui, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deem um like, ativa o sininho, hype esse vídeo. Estou rumando para 200 mil inscritos e espero que essa marca venha a ser batida até o final desse mês de fevereiro, tá bom? Gente, vamos lá então, começar com essa história desde o começo. Quem primeiro noticiou que o Santos estava fechando com uma empresa inglesa, o patrocinador master, foi o Wagner Frederico. Aí eu fui atrás da informação e confirmei. Mais do que isso, confirmei que estava fechada. E, inclusive, a pessoa me disse: Sormani, vai estrear um novo patrocinador no jogo contra o Vasco, dia 26 de fevereiro, na Vila Belmiro. Bom, essa era a informação que a gente tinha. O Wagner, que era uma empresa inglesa, e mais ainda, ele informou que uma casa de apostas iria patrocinar o Santos, mas ocupando um espaço menor na camisa do Santos. Pois bem, hoje o Diário do Peixe trouxe uma informação dizendo, inclusive, quem é esse patrocinador e dando detalhes financeiros. Eu vou ler para vocês aqui o que o Diário do Peixe falou no texto dessa sexta-feira. Diz ele: o Santos avançou na negociação com a empresa de apostas All-in para o novo patrocínio master do clube. All-in, empresa inglesa, tá? A empresa é proprietária da marca Novibet, comprou, acho que foi em janeiro do ano passado, faz um ano, que também deve ser exposta no espaço principal da camisa do Peixe. O acordo pode render até 40 milhões por ano ao clube. A All-in é também acionista do Kaizen Group, 36%, que é proprietário da marca Betano. Tá? Então, essa é a informação que traz o Diário do Peixe, frisando: o negócio ainda não está 100% fechado, mas deve ser formalizado nos próximos dias. A Novibet já estampou a camisa do Fortaleza no Brasil. Entendeu? Então, essa é a informação que traz o Diário do Peixe. Ao contrário do que o Wagner Frederico disse que sabia quem era a empresa, mas atendeu a pedidos do marketing do Santos, do próprio Santos Futebol Clube, e entendendo que não valia a pena prejudicar o negócio, não disse quem era a empresa. O Diário do Peixe não teve, talvez esse pedido, ou se teve, ignorou, não sei. Mas o Diário do Peixe diz que a empresa é a Novibet e que vai pagar ao Santos pode chegar em até 40 milhões por ano. Por que eu falo prejuízo? Porque a 7K, no ano passado, gerou ao Santos 60 milhões de reais com as variáveis. Por exemplo, atingiu a Sul-Americana, não foi rebaixado, sei lá, essas coisas, né, essas variáveis. O fixo da Novibet foi no ano passado de 52 milhões. Este ano pularia para 55 milhões. O que eu fiquei sabendo? Que a oferta da Novibet é de 35 milhões, podendo chegar a 40 milhões. Então, se o Santos pegou no ano passado 60 milhões com variáveis, e a Novibet pode dar ao Santos 40 milhões, a diferença é de 60 milhões. Isso num ano. Em 2 anos, isso pula para 40 milhões. Para um time que não tem onde cair morto, como eu faço sempre questão de dizer aqui, perder 40 milhões em 2 anos é muita coisa. É muita coisa. Infelizmente, essa é a realidade. Então eu queria lembrar agora de muita gente que dizia: como é feio aquele logo da 7K imenso no peito do Santos. Tenho informação de que essa manifestação não agradou a empresa. Entendeu? A 7K, ela
anunciou o rompimento desse contrato com o Santos no dia 2 de janeiro desse ano. Faz 43 dias que o Santos, contando hoje, tá? Hoje, faz 43 dias que o Santos está sem patrocinador master. Entendeu? Em nota, a diretoria do Santos, aí esse é um texto do Diário do Peixe, afirmou que o acordo foi amigável. O vínculo era até abril do ano que vem. Agora, de acordo com a apuração do Diário do Peixe, por desgaste e erros do Santos, a empresa solicitou o rompimento do contrato. Erros do Santos, teve lá, inclusive, uma coletiva do Marcelo Teixeira lá na Santa Cecília, puseram um banner atrás e estava com a Blaze, que era a antiga patrocinadora. Eu acho que foi isso que aconteceu. Se não for, vocês me corrigem aí, mas deve ter sido isso. Isso gerou um incômodo muito grande na 7K. Tá? Então, esse erro do Santos. Desgaste é isso. Torcida reclamando do tamanho do logo, a mídia santista reclamando do tamanho do logo. 20 milhões a menos, tá? Tá? Gente, se o cara quiser estampar na testa do jogador de futebol do Santos 7K ou Novidete ou Betano, seja lá o que for, para render o dinheiro, esqueçam. É dinheiro que entra para um time falido. Aí não, os caras, nossa, que feio. Olha o tamanho da 7K, que horrível. Nenhum clube tem um patrocinador tão grande. É maior que o distintivo do Santos. 7K pulou fora. Ia render para esse ano, fixo, 55 milhões. Fixo. Entendeu? Podendo chegar a 65. Podendo chegar a 65. Isso eu apurei. Tá? Isso eu não estou lendo de lugar nenhum. Isso eu apurei. Eu apurei que no ano passado gerou 60 milhões com variáveis, o fixo era de 52. Tá? E apurei que esse ano o fixo seria de 55, podendo chegar a 65 milhões. Então, parabéns a todos envolvidos nessa história, né? A quem criticou o tamanho do logo da 7K, ao Santos que não conseguiu segurar a 7K, cometendo erros grosseiros, como nessa entrevista que eu falei para vocês do Marcelo Teixeira, quando apareceu o banner lá na Santa Cecília com o logo da Blaze. Então são 40 milhões de reais, no mínimo, de prejuízo. Quer dizer, é mais uma da administração, Marcelo Teixeira. Ele não nos decepciona, já falei. O Marcelo Teixeira é um artista. Um artista. O Santos está falido. A dívida aumentou com ele. Aumentou. No ano de 2024, o Santos fechou no vermelho em 115 milhões. Esse ano que já passou, ou seja, 2025, pode chegar em 130 milhões. Ou seja, algo em torno de 250 milhões. E nesse ano, pode bater 300. Pode bater 300. Até porque tem muita gente insistindo para ele contratar jogador. E muita gente diz o seguinte, senhor, mas dane-se, pode bater 1 bi. O importante é reforçar o time e ganhar campeonato. Não é assim. Hoje em dia, tem essa modalidade do transfer ban. A FIFA monitora de perto tudo o que acontece no mundo. Se você não paga, vem punição. Transfer ban, perda de pontos em campeonatos, rebaixamento, tudo isso pode acontecer. Não é assim, gente. Não é assim. Se não tiver responsabilidade, se não souber administrar o clube, que é o que não acontece no Santos hoje, o Santos é mal administrado pelo Marcelo Teixeira, prova disso são os números que eu contei para vocês agora há pouco. Prejuízo em 2024 de 115 milhões, no ano de 2025, ou seja, o ano passado, pode bater em 130 e a gente não sabe quanto vai ser o prejuízo deste ano. Não sabe. Então, um time que tinha um patrocinador master que rendeu 60 milhões no ano passado, neste ano pode assinar um novo patrocinador master que pode render 20 milhões a menos. Em 2 anos, 40, no mínimo, porque tem as variáveis. Tá vendo? Então é mais uma da Belmirolândia, capitaneada neste momento pelo grande Marcelo Teixeira. 43 dias sem patrocinador master.
Um time que tem o Neymar e o Gabriel. O marketing do Santos não consegue vender esse time. E quando aparece com uma possível, com um possível novo patrocinador, segundo noticiou o Diário do Peixe, 20 milhões de reais a menos em relação à temporada passada. Agora, se fora do campo o Santos não nos decepciona, dentro do campo vai na mesma toada. Vai na mesma toada. Porque essa década começa em 21, certo? 21, 22, 23, 24, 25, 5 anos, estamos indo para o 6º ano com o Santos só envergonhando o seu torcedor. Brigando o tempo todo para ser rebaixado. Para não ser rebaixado. O ponto fora da curva foi 2024, quando chegou na final do Campeonato Paulista. E foi campeão da Série B. E o Marcelo Teixeira comemorou o título, como se isso não fosse obrigação voltar para a Série B. Um time da grandeza do Santos. Da grandeza do Santos. Não, o Santos não pode comemorar o título da Série B como o Marcelo Teixeira fez. Não pode. O Santos não pode comemorar classificação para a Sul-Americana como o Marcelo Teixeira também fez. O Santos tem que comemorar estar sempre entre os 4 melhores do futebol brasileiro e nesse período ganhando títulos. O Santos não ganha um título há 10 anos. O último título foi o Paulista de 2016. Acabou. Só de lá para cá, mais nada. Bateu um vice brasileiro com o São Paulo, bateu um vice da Libertadores com o Cuca, tá? Perdendo o brasileiro para o Flamengo e a Libertadores para o Palmeiras. Tudo isso na mão do José Carlos Pérez. É bom frisar isso. É bom frisar isso. Dá nome aos bois. O último título, com Modesto Roma Júnior. A última grande campanha com com o José Carlos Pérez. De lá para cá, Rolo, Rueda e agora Marcelo Teixeira, um terror. Mas o Marcelo Teixeira acho que faz uma grande gestão. Mas fazer o quê? Mas eu estava dizendo que dentro de campo o Santos também não deixa por menos. Segue nos decepcionando, jogo após jogo, partida após partida. O Santos está hoje num campeonato de 16 times em 10º lugar nesse campeonato, que é o Campeonato Paulista. E joga domingo às 8h30 da noite, transmissão da HBO Max, contra o Velo Clube na Vila Belmiro. Você pode perguntar para mim, senhor, mas se ganhar está classificado, né, para o mata-mata? Não. O Santos depende de combinações. Não basta apenas vencer o Velo Clube. Não basta apenas isso. O Santos precisa que pelo menos o Palmeiras vença o Guarani. Se isso acontecer, está classificado. Agora, o Palmeiras é um time que está brigando lá em cima. Ele pode acabar em primeiro lugar na classificação do Campeonato Paulista e vai ter vantagens até a decisão do título. Para isso ele precisa ganhar do Guarani e torcer para pelo menos um empate entre Novo Horizontino e Bragantino em Bragança Paulista. O Bragantino tem a melhor campanha, a terceira melhor campanha, o Novo Horizontino tem a melhor campanha. Então o Palmeiras, que dizem vai entrar com um time alternativo, tem interesse na vitória. E o time alternativo do Palmeiras, convenhamos, é bom. Suficiente para ganhar do Guarani. Por quê? Porque o Guarani hoje está em 6º lugar, com 11 pontos. Se o Santos ganhar, ele vai a 12. O Guarani para em 11, o Santos pega essa vaga. Aí você vai falar para mim, senhor Mani, mas o Capivariano está na frente do Santos. Se o Guarani cair, quem sobe é o Capivariano. Não. O Capivariano joga contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, e eles se matam. Um cai fora. O Botafogo hoje está em 7º lugar e o Capivariano está em 9º lugar. Se o Capivariano ganhar do Botafogo, ele pega a vaga do Botafogo. Se o Palmeiras ganhar do Guarani, o Santos pega a vaga do Guarani. Então esse é o resultado mais palpável. A vitória do Palmeiras sobre o Guarani. Agora, outros resultados também podem ajudar o Santos, desde que o Santos ganhe, hein? Deixar claro isso. Estou sempre analisando sobre o cenário de que o Santos vai ganhar a partida dele. Por exemplo, se o Botafogo empatar com o Capivariano em casa, o Santos pode cai em Botafogo e o Capivariano vai a 11, o Botafogo vai a 12, o Santos também chegaria a 12, mas o saldo do Santos é melhor que o do Botafogo. Outro resultado que pode ajudar o Santos: São Paulo não pode vencer a Ponte Preta. A Ponte Preta já está eliminada. O jogo é em Campinas. Pode acontecer? Pode.
Você acha possível, senhor? Não, não acho. E outro resultado que favoreceria o Santos também, o Corinthians não vencer o São Bernardo, o jogo vai ser em São Bernardo do Campo, tá? Esse resultado favorece o Santos, mas vamos contar com o mais factível, a vitória do Palmeiras sobre o Guarani, tá? A campanha do Santos no Campeonato Paulista, tá aqui, 7 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 6 gols marcados, 7 sofridos. Saldo negativo de 1 gol. Saldo negativo de 1 gol. Aproveitamento de 42%. No Brasileiro, vamos lá para o Brasileiro? Para a gente ver. Então, a gente está falando do Santos dentro do campo, né? O Santos tem 1 ponto, está em 18º lugar. Se acabasse hoje o campeonato, o Santos estava na Série B. Mas não acabou. O Santos tem 1 ponto em 3 jogos. Ou seja, em 9 pontos disputados, ele ganhou 1. Com nenhuma vitória, 1 empate e 2 derrotas. 4 gols marcados, 7 sofridos, um saldo negativo de 3 gols. 11% de aproveitamento. O total do Santos nesse ano, 10 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. 10 pontos conquistados em 30 possíveis, um aproveitamento de 33,3%. E um saldo negativo de 4 gols. 10 gols marcados, 14 gols sofridos. Esse é o Santos. Aí eu te pergunto, vamos olhar mais para o Campeonato Paulista, cuja universo é maior do que o Brasil. Mas ele acabou de começar. O pessoal reclama muito do elenco do Santos. Eu também reclamo. Podia ser melhor? Claro que podia, só que não tem dinheiro. Então eu aceito essa situação. Eu aceito. Eu engulo em seco. Tá? Engulo. O que eu posso fazer? Não tem dinheiro? Agora, esse elenco que está lá no Santos é suficiente para fazer uma campanha melhor do que o Novo Horizontino, do que o Bragantino, do que a Portuguesa, do que o Guarani, do que o Botafogo, do que o Capivariano. Esses 6 times estão na frente do Santos, com elencos inferiores. Eu estou falando nem do time, estou falando do elenco, no todo. Pega o elenco do Novo Horizontino, do Mirassol, do Bragantino, da Portuguesa, do Corinthians, do Guarani, do Botafogo, do Capivariano. O Mirassol está atrás do Santos. Eu não acho que esses times tenham um elenco melhor que o Santos, não acho. Mas estão na frente. Por quê? Porque as coisas lá funcionam. E, lamentavelmente, no Santos, o técnico Juan Pablo Vojvoda não consegue fazer esse time jogar futebol. Não consegue. Não consegue. Entendeu? Então, como eu disse no vídeo de ontem, para mim, o grande responsável por tudo isso é o Vojvoda. Senhor Mano, mas você está passando o pano para o Marcelo e para o Alexandre Matos. Não é isso. Não é isso. Gente, nós temos muitos problemas. Quando você tem muitos problemas, você tem que resolver aos poucos, um atrás do outro. Se você quiser resolver tudo de uma vez só, você corre o risco de não resolver nenhum. Então, qual é o principal problema do Santos no momento? O campo. Por quê? Porque se o Santos ficar fora do Campeonato Paulista, vai ser um vexame. Se o Santos brigar o tempo inteiro no Brasileiro para não ser rebaixado, vai ser um vexame. E se for rebaixado, então será uma tragédia. Então, o futebol tem que ser resolvido rapidamente. E esse técnico não consegue fazer o time jogar. Vocês viram o que ele fez ontem em Curitiba. Ele desgraçou o time com 2 alterações no final da partida. E o Atlético ganhou o jogo. O Santos deixou em Curitiba um pontinho que podia ser muito importante. Muito importante. O Santos poderia estar, nesse momento, fora da zona do rebaixamento. Se ele tivesse empatado. Mas não. Ao colocar em campo o Basso e o Lautaro, o Santos mudou completamente o seu perfil no jogo, trouxe o Atlético para o seu campo, o Atlético agradeceu, foi lá e ganhou o jogo. Então, para mim, mais do que o elenco, o trabalho do Vojvoda é o principal responsável por esse fracasso dentro de campo do Santos. Não dá mais. Eu estou cantando essa bola faz tempo. Agora, se o Vojvoda pode melhorar, pode. Ele fez um trabalho maravilhoso no Fortaleza. Ele é ruim? Não, não é. Não está dando certo no Santos. Quem sabe, a partir do domingo, tudo se modifica. Volta o Neymar. Aliás, acho que volta, né? Domingo de carnaval, ninguém sabe. Entendeu? Acho que ele volta. E voltando o Neymar, tudo muda, é verdade. O Santos fica com uma outra cara. Então tomara que a partir de domingo, o Santos comece uma nova fase na sua vida
e ele comece a passar a vencer, empatar, vencer, perder, faz parte do jogo, entendeu? Ao contrário do que vem acontecendo agora. É um empate aqui, um monte de derrota. Um empate ali, um monte de derrota. Eu sou culpado? Não. O maior culpado nessa história é o Vojvoda, que tem um elenco razoável em mãos, razoável, que poderia transformar num time bom. Você pode pegar 11 jogadores desse elenco e transformar num time bom. Ele não consegue fazer isso. Por isso que eu trocaria o treinador. Tá? Vamos lá. Essa história eu já falei para vocês. Vamos falar sobre o time que vai jogar no domingo. Estão falando aí, o Arão voltou a treinar, eu não acredito que ele vai jogar. Sinceramente, no máximo, ele ficaria no banco. No máximo. O problema é na panturrilha, o mesmo problema que deixou o Arão fora do Santos por 3 meses. Não acho que ninguém vai arriscar. Acho que ele ficaria no banco. O Gabriel Barbosa, que não jogou em Curitiba, não tem motivo nenhum para o Gabriel não jogar. Nenhum. Tem que jogar. Neymar. Ponto de interrogação. Domingo tem carnaval. Aí não sabe. Então, o que eu acho que poderia acontecer para o time de domingo? Brasão, Igor Vinícius. Eu não colocaria o Zé Ivaldo. Eu faria a dupla com o Ananias e o Luan Pérez. Ah, senhor mãe, mas o Ananias é canhoto. Qual o problema? Não pode ter. Se tem 2 destros jogando na zaga, não pode ter 2 canhotos? Claro que pode. Óbvio que pode. Eu colocaria o Ananias. Você pode dizer para mim, senhor mãe, meu Deus do céu, é uma pressão muito grande para o menino. Bom, se você for pensar assim, então deixa o Zé Ivaldo. Na esquerda, eu não colocaria o Vinícius Lira. Juro por Deus, gente, eu não consigo ver o Vinícius Lira, esse jogador ofensivo que vocês veem. Para mim, ele e o Escobar, ofensivamente falando, mesma coisa. Só que defensivamente falando, o Escobar é melhor. Então, eu acho que ele deveria escalar o Escobar. Então, vamos lá. Brasão, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Vini Lira. E rezar para o Zé Ivaldo não fazer um pênalti. Eu acho que o Santos vai jogar no 4-2-3-1. Schmidt e Bom Tempo no meio campo. Acho que ele vai deixar o Gabriel Menino de fora, porque o Gabriel Menino não está jogando melhor do que o Bom Tempo. Não está. Mas ele tira o Bom Tempo e deixa o Gabriel Menino. É mais uma do Vojvoda, que vocês adoram. Eu estou falando para quem gosta, tá? Eu sei que muitos aqui não gostam. Pensam como eu. Aí a linha de 3. Barreal, Miguelito e Moisés. E lá na frente, o Gabriel. Se o Neymar puder jogar, ficaria Barreal, Neymar e Moisés. E o Gabriel lá na frente. Acho que pode ser esse o time. Tá? Vocês sabem quem apita o jogo? Rafael Claus. Rafael Claus vai apitar o jogo. Tá bom? Negociações. Tiquinho Soares foi pro Mirassol. O Santos está pagando mais da metade do salário dele. O salário dele é de 1.300.000. O Mirassol não tem condições de fazer. A folha de pagamento do Mirassol no ano passado, que acabou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, era de 4,5 milhões de reais. Informação. Não é que eu acho. Informação que eu estou trazendo para vocês aqui. 4,5 milhões de reais. Eles não têm condições de pagar 1.300.000 para o Tiquinho. Acho que eles vão pagar uns 300 e o Santos vai ficar aí com 1 milhão. Melhor, pelo menos você economiza 300. Tá? 300. No final do ano você economizou 3 milhões e 600. Já ajuda. Para quem está duro, já ajuda. Então foi pro Mirassol. Tiquinho está no Mirassol. Sherman pode ir para o Curitiba. Está praticamente certo. Praticamente certo. Tá? E emprestado. Porque é esse o destino do Sherman, gente. No começo do ano, Ceará e Vitória quiseram contratar por empréstimo. Agora aparece Curitiba. Não entre nessa história de que o Ajax queria 3 milhões de euros pelo Sherman. Do jeito que o Santos fazia dinheiro, se aparecesse 1 milhão, o Santos vendia. Não digo isso, é exagero. Mas pelos 3 milhões o Santos seria vendido. Aí falaram que ofereceram 9 milhões de euros. Depois falaram, não, que não foi 9, caiu para 6. Mentira. Não caia nessa conversa. Não apareceu nada. 6 milhões pelo Sherman, que isso? O cara que não joga. Não é o terceiro jogador da posição. Primeiro é o Igor Vinícius, o Mike é o segundo e ele é o terceiro. Se aparecesse 3 milhões, 6 milhões de euros por ele, o Santos seria vendido. Tá bom? Pessoal, é isso, tá?
Ah, só para dizer, o João Vitor Gomes, aquele cara que mandou o Vinícius Lira tomar naquele lugar, vai apitar Palmeiras e Guarani. Que tudo corra bem para a arbitragem e que o Santos... Bom, hoje é sexta-feira, não vamos falar mais sobre isso amanhã, né? Mas essa é a realidade, tá? Então o Santos está tomando um prejuízo de, no mínimo, 40 milhões de reais em 2 anos, se ele fechar com a Novibet por 40, podendo chegar a 40 milhões de reais por ano, para estampar o patrocinador Master. Mais uma da administração do Marcelo Teixeira. Parabéns a todos.